uma palestra assim, um pouco informal, né? Sem muita coisa acadêmica, mas é mais para a gente lembrar da importância, né? Das águas, não só de Ilhabela, mas como todas, né? Eu começo fazendo aqui, eu acho que tá ruim pro pessoal ali, não tá? Para vocês? Vocês conseguem enxergar? Super bem. Tá. Eu começo só fazendo uma lembrança da importância que outras sociedades ancestrais tinham em respeito à água, né? O respeito que eles tinham. Por exemplo, eles consideravam riachos e rios o símbolo da vida. E o maltrato dessas águas era considerado como uma possibilidade de castigos não só divinos, quanto humanos também. Já as águas do mar simbolizavam perigo, né? Morte, habitadas por seres sobrenaturais. E a gente sabe, né, que um náufrago no meio do oceano, com toda aquela água, se ele não tiver alguma experiência de sobrevivência, ele vai morrer de sede, né? Muito louco isso, né? Algumas coisas interessantes, né, da nossa cultura, né? Yara, mãe d'água. Eu só chamo a atenção desse Y com apóstrofe aqui, que ele tem um som interessante que a gente vai ver mais para frente. Aí tem algumas ligações. Iemanjá não é bem nossa, né? Vem mais da cultura afro, né? Que também é mãe do mar, mãe dos peixes e tal. Então, todo esse respeito à água que em algum momento a gente está perdendo, né? Aqui uma curiosidade só, né? Enquanto Tupi-Guarani, né? Enquanto a língua Tupi-Guarani. Esse símbolo aqui é o símbolo da água, que é um Y, né? Que tem um som meio de U com I e com um som meio de garganta, né? Parece um G, né? Se alguém quiser ter uma experiência de ouvir um Tupi-Guarani, que é muito diferente, muito bacana, não precisa nem ir longe, né? Nós temos aqui a aldeia do Rio Silveiras. Quem conhece a aldeia do Rio Silveiras aqui? Está a 50 quilômetros daqui, só para vocês saberem. Fica na divisa de São Sebastião e Bertioga. Não, Bertioga. É Boracéia. Boracéia. E quando você vai visitar, a primeira coisa que eles te levam lá na tribo é levar para o rio. Então o passeio da aldeia é ir para o rio, né? Então tem esse símbolo aqui, que é um símbolo meio I, com U, né? Que inclusive os portugueses, ao ouvirem alguns sons, alguns traduziram por Iba, outros por Uba, né? Então tem Ubatuba, Mangaratiba, né? Então é a mesma sílaba. Já a água, a terra, tem também a água na simbologia. A árvore tem a água e a terra, ou seja, o que nos leva a entender que eles consideravam, para ter árvore, eu preciso de água e terra. Para ter montanha, eu preciso de água, terra e árvore, né? E lá em cima, que são geradas as águas, né? E o vento também depende de água, depende de terra. Então, algumas curiosidades, né? Ipiranga, né? Rio Vermelho, né? Piranga é a mesma origem de pitanga, né? Que é uma fruta vermelha. O Iaçu, né? Que, como eu disse, como tem um som de meio... então, seria o Iguaçu, né? O rio Iguaçu, na verdade, é um rio grande, né? Jacareí, né? Jacareí aqui, rio que tem jacaré, enfim. Só algumas curiosidades antepassadas. Algumas heranças que nós herdamos. Delimitação de terras por rios. Então vamos ver aqui Ilhabela. Ilhabela, com algumas exceções, que com a chegada da urbanização, a gente começa a mudar um pouco as linhas de cortes, utilizando mais ruas, né? Mas antigamente era delimitado por rios. Então aqui no sul a gente vê, ó, aqui é o Bexiga, né? Bexiga, tem o rio do Bexiga, aqui é o Bexiga, aqui é o Curral, separado por rio do Veloso, aquele riozinho que tem perto da igrejinha, indo para o Veloso, lá separando o São Pedro, tem aquele riozinho lá na Baixada. Enfim, se a gente olhar o sul aqui, todos os bairros são separados por rio, né? Era usual fazer isso, né? E é interessante que à medida que você separa as terras por rio, quem está do lado de lá, que usa mais aquele lado, nós estamos do lado de cá, nós usamos mais esse lado, mas o rio é de todos. Então todos têm o dever de cuidar. Então essa é a nossa ancestralidade, né? Águas do planeta, né? Nosso planeta poderia tranquilamente chamar planeta água, né? Que tem mais água do que terra. Mas vamos lá.
97%, né? Eu vou arredondar, tá? Para não ficar falando números quebrados. 97% é água salgada. Sobra 2,5 de água doce, certo? Só que 2,5 é considerando inclusive as geleiras. Aí a hora que você faz esse 68%, não é 68% de tudo, é 68% de 2,5. Certo? Vai dar uma coisinha pequenininha. Estão nas calotas polares. Gelo. Sobra 31% de água doce. Disto aqui, 96% é subterrânea. Sobra 4% de águas superficiais. Então, isso que a gente usa para beber é só 4% desse montante. A hora que você chega lá no total, é uma coisinha de nada, né? Então, só para a gente comparar, o que seria isso? Supomos que a Terra fosse 1 litro d'água. Nós teríamos disponível para beber 6 gotas. Certo? Então, só para a gente conscientizar quanto temos de água. Isso aqui é para beber? 6 gotas para beber? Eu não disse que era para beber, eu disse que são águas superficiais. Nós temos que dividir isso aqui com tudo isso aqui, ó. 67% vai para irrigação. Pô, esse agrobusiness está usando muito. Mas a gente tem que comer. Né? Ó, 11% vai para abastecimento animal. Vou virar vegano, então. Sei lá, vou beber só água? Abastecimento rural, termoelétricas, abastecimento urbano. Aquilo que a gente usa mesmo é 9% daquelas 6 gotinhas. Mineração, indústria, né? Então, é isso que nós temos de água para dividir com todo mundo. E olha só, então vamos tentar economizar na irrigação? Produção de feijão. A hora que o feijão chega na minha mesa, ele já usou 1.750 litros de água. Ele não gastou, porque a gente não gasta, né? A hora que a gente joga na terra, é lixiviado, volta para o lençol freático e tem todo um ciclo. A água que nós temos aqui nunca vai acabar, ela não sai do planeta, não vai para Marte, né? Ela está sempre aqui. O que a gente tem, a nossa falta de água, ela pode ser pela falta ou pela qualidade. Né? Quando falta água em algum lugar, às vezes tem água, mas não tem qualidade. Por exemplo, nas grandes metrópoles, os grandes rios, né? Que tem bastante água, mas não é potável. Água virtual. Alguém já tinha visto esse conceito de água virtual? Eu carrego no meu pé aqui 50 litros de água. Para fazer um tênis vai 50 litros de água. É um dos processos que usa menos água, mas todos, 100% de todos, certo? De todos os processos de produção, processos industriais, processos de transformações, todos usam água. Não tem nenhum processo que não vai água. Então, produção de carne, 1 quilo de carne vai 20 mil litros de água, um automóvel vai 15 mil litros de água, um computador, eu carrego 1.500 litros de água no meu computador, né? Então, todos os processos. Então, quando a gente divide aquelas 6 gotinhas, tem uma parte aqui. Alguns processos até utilizam outras águas, né? Por exemplo, as termos podem usar água do mar, né? Mas são exceções. Então é isso, 100% usa água do mar. E aí eu vou, antes também de falar da água da ilha, vou falar dos ODS. Alguém já tinha ouvido falar dos ODS? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então, isso aqui, preocupado com o planeta, a ONU reuniu com todos os países, né? Pouca gente sabe da importância que nós tivemos aqui, que foi um dos primeiros grandes eventos a discutir isso, que foi a Rio Eco 92, né? Foi um estopim, já tinha alguns processos antes, mas lá foi o grande estopim. Foram se construindo metas e objetivos. Naquele primeiro momento teve os ODMs, quem estuda, quem é da área deve lembrar dos ODMs. Isso foi progredindo em 2015, na COP15, que foi em 2000 me lembro, acho que foi 2021, se não me engano. Não, um pouco antes. COP15, são 6 anos antes. 2015. Hã? 2000, não, é 6 anos antes de 15. É 15 menos 6. Então é 2009. Teve a COP que resolveu, então, criar uma agenda mundial. Essa agenda, ela era uma agenda considerada para ser atingida até 2030. E aí ela ganhou um codinome de Agenda 2030, com 16 objetivos, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Esses objetivos são desdobrados em metas, são 169 metas. Obviamente, isso é assunto para outra palestra, né?
Mas vamos ver rapidamente. Ó. Objetivo 1, erradicação da pobreza. Eu vou passar rapidamente, tá? Não é tema da palestra, tá? Fome zero, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria da inovação, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, ação contra mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Essas são as grandes metas criadas pela ONU, referendada por 192 países. É quase todos, né? Um ou outro só que não assinou. Mas o interessante que eu queria chamar a atenção aqui, que dessas 17 metas, 2 estão diretamente ligadas à água. Água potável e saneamento. Quando a gente olha as metas aqui, a gente vai ver água potável e saneamento para todos. Todos significa todos, né? Todos, aqueles que estão na África, aqueles que estão nas favelas. Vida na água, né? Toda a vida que existe marinha, nos rios, etc. E fora isso ainda tem uma que indiretamente está ligada à água, que tudo que a gente faz que ocasiona as mudanças climáticas, parece que o castigo vem pela água, né? As enchentes, as secas, né? De alguma forma vem através da água ou da falta de. Então eu vou falar um pouquinho desses objetivos. Legal, né? A ONU propôs essa Agenda 2030 com esses 17 objetivos. Eu estou até pensando, porque muita gente fala as ODS, não é as ODS, se é objetivo é os, né? Os ODS, os 17 ODS. Então, isso é uma expectativa, isso aqui é só figurativo, tá? Essa expectativa que a gente tem, né? De achar um mar lindo, maravilhoso, cheio de corais, etc e tal. Essa é a expectativa desta agenda. Só que essa é a realidade que a gente vê nos locais. Então, o que eu quero mostrar aqui é o quão distante está aquilo que a gente quer do que aquilo que está ocorrendo na realidade, né? Os planos, todas as agendas, enfim. E quando a gente fala, então, deste objetivo, assegurar disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todos, o que a gente vê na prática é isto, né? Brasil, 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 100 milhões sem coleta de esgoto. Isso aqui, obviamente, deve ser uma das favelas, não sei de onde, não me lembro de onde. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Muito bacana, só que o que a gente vê na prática é isso. Isso aqui é um vórtice, né? Olha daquelas ondas giratórias, né? Com um grande volume de resíduos no Pacífico Norte. Isso aqui está lá, né? 79 mil toneladas, milhões de quilos, né? Ou 1.000 toneladas de resíduos. Aí diríamos, como eles são inconsequentes, né? Esse povo que mora lá no Pacífico, né? Como eles não cuidam da água, não tem nada a ver. E aí eu trouxe aqui um exemplo nosso, local. Alguém conhece isso aqui, fora do Danilo? Fora do Danilo. Fora do Danilo, alguém conhece essa praia aqui? Essa é a Praia da Caveira. Sim. É a única praia deserta, talvez do litoral norte. Deserta significa, não é que quase sempre está sem gente, mas significa que na redondeza não mora ninguém, não tem uma casa perto. Tá? Ela tem uma certa dificuldade de atracação, de chegada por uma trilha aqui que leva 6 horas para chegar em Castelhanos, enfim. Então, ela tem uma conservação. Então, não há por que haver algum tipo de poluição aqui, certo? Só que, no caso da Caveira, o local... O que eu quero mostrar aqui é que o local afetado não tem a ver com o gerador. Né? Então, isso aqui é da Praia da Caveira, essa foto é de lá. Em algum dia que a gente passou lá, certo, Danilo? Tem um monte de lixo lá que o mar trouxe. Aliás, uma curiosidade, porque chama Praia da Caveira, porque em um dos nossos 13 naufrágios ao redor da ilha, que é o Príncipe de Astúrias, que é o nosso Titanic, né? Morreram 450 pessoas aproximadamente.
fora os conhecidos que salvaram, que a gente não tem contagem, enfim. Esse tal de vórtice, né, essas ondas, levaram muitos corpos para cá. E, obviamente, o povo lá não tinha o que fazer, enterrou ali mesmo. E essa praia ficou com um ar assim meio sombrio, né? Então, o pessoal tem um pouco de receio. Tem gente que acampou lá, diz que vê coisas à noite, enfim. Mas a mensagem aqui é: o local que gera o lixo não é o local que vai ser afetado. Então, vamos lá. Temos isso aqui hoje, né? 2025, tá? Projeção para 2025, ou seja, o ano que vem, nós teremos 1,5 tonelada, né? 1,6 toneladas de plástico para cada 5 de peixes. Ou seja, 20%? 5 vezes 5, 21, não. É 20%. Hã? 20%. Ou 1/5. 1/5 do que tem no mar vai ser plástico, ao invés de peixe. Mas a projeção é mais sinistra para 2050. 5 toneladas para cada 5, ou seja, 1 para 1. A cada peixe que tiver na água vai ter uma garrafa. Alguém já comeu um cartão de crédito? Não? Um cartão de crédito? Nunca comeram? Quem come peixe marítimo 2 vezes por semana aqui? Vocês já comeram um cartão de crédito? Não faça isso, não faça isso. Porque eu não fiz nenhuma pesquisa do resto, né? Não sei o que tem na carne também. Então, aliás, é só um cartãozinho, né? Que é um cartãozinho. Então, mas a realidade é essa. Os microplásticos, né? Que a gente não vê, que os peixes comem, que a gente ingere também. Bom, água é vida, mas não é só H2O, né? H2O é a fórmula química aí, né, da água, só que não é só isso que a gente bebe, né? A nossa água aqui, à medida que a gente chama de água viva, né? É aquela água que ela não está parada, como as represas de São Paulo, né? Aquela água morta, né? Que é uma água que não corre, ela não gira, né? Esta água que nós temos aqui é o que a gente chama de água viva. Ela está chamando a atenção da falta d'água. Essa água, à medida que ela vem correndo das montanhas, ela vem carreando outras coisas que são importantes para nós também. Potássio, ferro, cálcio, por isso que dá-se tanto valor à água mineral. Também tem as restrições. Se você toma só água mineral, possivelmente você está tomando um cartão por ano também. Certo? A menos que você pega a sua garrafinha, vai lá, pega a água mineral e já tome, né? Se ela fica engarrafada por um tempo, principalmente se ela pegar alguns raios solares, possivelmente algumas micropartículas serão colocadas na água também. Tá? Então, isto tudo aqui, por que eu estou chamando a atenção? Porque a nossa água é rica nisso aqui. Nós não precisamos de água mineral. Pode parar. Eu fui muito trilheiro, né? Hoje eu estou mais devagar. Hoje o Danilo assumiu o meu lugar aí. Eu andava muito na trilha. Uma das coisas que a gente sempre fala para quem vai na trilha, não deixe de levar água nem alimento, né? Uma capa de chuva também, mas água e alimento é fenomenal. Na ilha, você não precisa levar água. Se você levar um copinho, você não vai morrer de sede, eu garanto. Eu já fiz o teste. Você não passa mais que meia hora sem achar um lugarzinho para tomar água. Certo, Danilo? Então, mas fazendo trilhas com amigos, principalmente que não são da ilhas, às vezes a gente parava em algum córregozinho, algum fio d'água, o cara parava e olhava para mim e falava assim: posso tomar essa água? O que você faz com um cara desse, né? Eu falei: meu amigo, você mora em São Paulo, você toma água da Bines ou da Guarapiranga, você está me ofendendo, certo? Você está me ofendendo. Por que eu chamo a atenção disso aqui? Porque a gente está cheio de água no oceano. Essa água, ela pode ser dessalinizada também, pode, só que ela não vai ter isso aqui, eu vou ter que pôr isso de volta. É importante saber disso, que a dessalinização não é uma água própria para consumo humano por muito tempo. Obviamente não vai fazer não vai ter nenhum problema se você tomar 1, 2, 3 dias, um mês.
Mas a vida inteira a gente precisa de tudo isso aqui para calcificação, para uma série de coisas. Quem é da área médica e sabe muito bem o que eu estou falando. É possível compensar. Se a gente não tiver isso aqui, tiver uma água de má qualidade, com ingestão de alimentos, mas aí você teria que estar sempre pensando em que alimentos que eu vou substituir tudo isso aqui. Mas é possível, tá? Só para a gente não... Só para os que têm poder. Exatamente, eu vou falar disso no próximo slide. E só para lembrar também que nós somos a maior reserva de água doce do mundo, né? Será que tem alguém de olho já? E aí eu vou falar exatamente o que você está falando, uma coisa que a gente chama aqui de injustiça hídrica. Assim como tem diversos tipos de injustiça climática, injustiça hídrica. Recomendação ONU, 150 litros por habitante por dia. Isso que a gente usa não só para beber, obviamente, para banho, para tudo que a gente precisa. Só como curiosidade, aqui na ilha chega a 300, tá? Os dados que nós temos do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, da Sabesp, etc., o per capita nosso aqui é 300. Então a gente tem aqui uma quantidade farta de água. Pese-se que a gente desperdiça muito, né? Aqui a gente tem essa cultura da duchinha para tirar o sal, etc. e tal, por isso que a gente usa mais, tá? 150 litros é o recomendado pela ONU. Um americano consome 575, com as suas banheiras, seus chuveiros, com duchas poderosas, etc. Regiões metropolitanas de São Paulo de classe média. Classe média 200 a 400, né? Se for uma classe média de um bairro, sei lá, Vila Mariana, talvez 200. Jardins, 400. Não, mas de 200 a 400. Periferia, 100. A periferia consome, ela não é que ela consome porque ela quer, ela tem disponibilidade de 100 litros de água por dia. Etiópia, alguns países, Etiópia, Paquistão, tem mais alguns aí que entram nisso aqui. 15 litros de água por dia. Certo? Então, essa é o quadro da injustiça hídrica. Mais de 10 milhões de pessoas no mundo sem água potável. E no nosso caso, né, o contraponto, nós temos um desperdício médio no Brasil de 37%. Vazamentos, não aproveitamento, duchas, né, etc. e tal. Enquanto tem, a gente está usando, né? Bom, agora vamos falar da ilha um pouquinho, né? A ilha, obviamente, não precisa nem dizer, né? Nós estamos totalmente ligados à água, né? Não só como mobilidade, nada saía daqui sem passar pela água, né? Nossa produção toda ia de canoa, né? Infelizmente tiraram aquela canoa maravilhosa lá do centro, né? Que é a Vitória. Aquela é uma das primeiras canoas que levavam banana para Santos, né? Ela devia permanecer em algum museu mais bonitinho aí. Nosso auge da cana-de-açúcar, nós tivemos 31 engenhos, todos eles, todos movidos a água, certo? Para quem é trilheiro, tem um engenho, inclusive, desaparecido no meio da mata, que é uma coisa bem legal, parece que você está num filme de Indiana Jones, né? Você chega assim, você está andando na trilha, no meio do nada, de repente tem 2 paredões. Esse é o engenho da Laje Preta, ele está lá, entre Castelhanos e Serraria, mais ou menos na metade do caminho. É uma trilha bem difícil de acesso, né? Ela já foi um pouco mais aberta no passado. No passado, as crianças de Serraria estudavam em Castelhanos, então a trilha estava sempre mantida. Hoje tem o transporte aquaviário para os estudantes, então ficou meio abandonada, mas ele está lá. Ilha com o maior número de cachoeiras. Território com maior... Território, assim, por hectare quadrado, não tem lugar no Brasil que tenha a quantidade de cachoeira que nós temos. Tá? A segundo ilha com maior número de praias, 10 nas maiores montanhas insulares do país, considerando o Pico de São Sebastião, que hoje não pode mais ir, tá? Mas o que eu vou falar aqui era antes do plano de manejo. Tá? Eu já cansei de dormir lá em cima, né? Era aberto a trilha antigamente. O plano de manejo, para quem não sabe o que é plano de manejo,
é o plano diretor do parque. Vai? Então, estabeleceu algumas regras e alguns locais ficaram considerados como áreas intangíveis, não visitáveis. E o Pico de São Sebastião é um deles. Tá? E as minhas visitas foram antes, o plano de manejo é de 2015, só para constar aí. E os naufrágios, né, no fundo das águas aí, aquele medo dos nossos antepassados, que o mar é um local de morte mais tenebroso, etc. e tal, aqui na ilha é bem presente, né? 13 naufrágios afundados, alguns deles históricos, como Astúrias, mas aqui na frente, aqui tem nós estamos aqui na Baía dos Vermelhos, aqui, um pouquinho para cá tem o Velásquez, né? Tem o Aimoré aqui, enfim, tá tudo aí embaixo. Tá? Para quem já foi na Cachoeira da Laje, se descer até o mar, lá tem um monte de destroços de navios. Oi? O Raptor, Tem um mapinha, aliás, fazendo um jabá do arquipélago aqui. O arquipélago, que é o portal do Danilo, tem todas essas informações, tá? De quantos naufrágios, quantas cachoeiras, etc. Isso aqui é o mapa hídrico da ilha. Isso aqui é um mapa do Comitê de Bacias Hidrográficas. Mapearam por satélites. Às vezes não é muito exato, né? Que isso aqui é uma imagem tirada por satélite e tal. Quanta água, né? Quanta água a Ilha Bela gera? Errado. Ilha Bela não gera nada. Isso aqui tudo é um efeito esponja que a Mata Atlântica tem. Mesmo que não chova, lá em cima tem os vapores, né, que vão se acumulando, vai formando aquele efeito esponja e vão formando os pequenos rios, os pequenos veios d'água, né, não chega a ser rio. Rio mesmo, assim, que a gente possa chamar de rio, só ocorrem da cota 400 para baixo. Né, da altura, da altitude 400 para baixo. Para cima não tem rio. E se subir muito não tem água. Né? No Pico de São Sebastião, quando a gente ia lá dormir, lá tem zero água. Então você passa... Depois que você passou a Cachoeira dos Três Tombos ali, subiu um pouquinho, acabou a água. Quando você chega lá em cima, para quem conhece, né, tem uma toca embaixo de uma pedra. Lá embaixo da pedra tem uma aguinha que fica saindo. Né? Se você não achar esse lugar, você não tem água, você fica no zero. Então, mas tem todo esse efeito esponja, né, que vai acontecendo e formando os rios aqui, como o Rio da Barra, que devia ser mais protegido, né? O rio... Qual é o outro grande rio aqui? Aqui do Curral também é um rio caudaloso. Tem vários... O do Bonete, né? Nem se fala, o Nema, que você entra de barco lá, né? Enfim, então tem toda essa riqueza de água, só que temos que lembrar que se tirar esse verde daqui, isso aqui some tudo. Some. A esponja está aqui no verde, tá? Formando toda essa hidrologia, né? E uma curiosidade, esse azulzinho aqui é uma anotação do Comitê de Bacias que significa águas classe 1, ou seja, águas de ótima qualidade. Água que qualquer lugar que você vier aqui, onde está esse azulzinho, você pode beber à vontade, tá? Na medida que ela começa a chegar na área urbanizada, esse amarelinho é outra categoria, é classe 2, que ela pode estar regular ou ruim. Tá? Então veja, ó, estou aqui, e aqui eu não coloquei o desenho do parque aqui, mas se a gente colocar o desenho do parque, vai ser bem lambendo esta parte urbanizada aqui, né? Que aliás, aqui não cresceu justamente em função do parque, né? Ela já fica uma água de qualidade não potável, não recomendável para tomar direto, assim, né? E é justamente onde se coleta as águas para tratar para a gente poder beber. Tá? Então, duas cachoeiras. Bom, vamos ver quem adivinha. Que cachoeiras são essas aí? Friagem e Gato, exatamente. Ó, quem mais chama isso? Esqueci, o Danilo não vale. O Gato é muito parecida com a da Água Branca, né? É verdade, né? Bem parecida. A da Friagem é bem diferente, né? Ela tem menos água, não tem aquele poção aqui embaixo. Mas o pessoal aqui diz que nós temos uma cachoeira para cada dia do ano, né? Isso não é verdade, obviamente. Isso é uma lenda, né?
A menos que se a gente pegar, por exemplo, a Cachoeira da Laje, ela começa lá na cota 400. Ela vem descendo, ela vai formando diversas quedas. Se a gente vier contando, a mesma eu vou contar 10 vezes ali, né? Mas a verdade é que cachoeiras mesmo, que a gente pode olhar e dizer, nossa, isso aqui é uma cachoeira. Posso fazer um rapel aqui, que é uma cachoeira, certo? São 38. São 38. Como eu falei, continua sendo a maior quantidade por hectare quadrado do Brasil. Não sei se do planeta, porque eu não tenho esses estudos, né? E esta aqui? Ah, eu esqueci de falar aqui, ó. Das 38 catalogadas, uma entre as maiores do país. Quem dá mais? Fora o Danilo vale. Quem é a maior cachoeira da ilha? É uma que ninguém visitou. Não, mas podem ter visto. É esta aqui, ó, Cachoeira Grande do Areado. Indo por Bonete, a hora que a gente está indo por Bonete, passou a Ponta da Zapetuba, né, tem a Cachoeira do Areado. Então, as cachoeiras normalmente formam em vales, né? Então, tem o primeiro vale, que é a Cachoeira da Laje. E a segunda é do Areado, só que a do Areado do mar você não vê. Você passa, ela está aqui. Como você vai ver? Quando você passou dela, você olha para trás. Aí você consegue ver. Mas é no caminho, né? É no caminho. Mas é longe. A gente passa, quem já foi para o Bonete, você passa três na verdade, né? Você passa 3 pontes, né? Pontes Pêncil, né? Primeira da Laje, a segunda é do Areado. Só que essa cachoeira aqui está nesse rio, só que lá em cima, 400 metros. Eu tive o prazer de ir lá, numa expedição que nós fizemos, esse cara de amarelo aqui sou eu, certo? Foi eu, o Márcio, acho que foi os últimos que foram, né? Acho que foi, né? Todo esse acervo de fotos aqui, que era do Márcio Bortolucci, agora pertence ao Danilo, né? O Danilo adquiriu os direitos. E aqui é uma das quedas, porque são várias quedas, a gente não consegue chegar na última, mas uma medição mais ou menos, assim, que o Márcio, para quem não conhece, o Márcio Bortolucci, ele é escalador, espelhógrafo, um monte de coisa aí. E ele fez um cálculo aproximado que tem perto de 200 metros de queda, tá? Então, essa foto aqui, quem está tirando é a Fernanda está aqui, é a esposa dele, o Márcio, esse aqui é o Alex D'Amico, quem conhece, lá da pousada Siribaí. E aqui, quando a gente vê isso aqui, ó, isso aqui é do Google, mas a gente vê exatamente assim, tá? Quando a gente passa, a gente vai ver essas... Então, tem todo esse pedaço aqui, tá? A gente deve ter chegado por aqui, ó. E aqui também, essa foto é minha, por isso que não tem crédito, não precisa, fotógrafo meia boca, não precisa de crédito. Essa aqui já foi. Oi? Vocês subiram pela cachoeira ou... Nós subimos por uma trilha do lado, né? Que não é bem uma trilha, ela é fechada, a gente teve que usar facão, o que não pode mais hoje, tá? Porque isso foi antes de 2015, como eu falei, o plano de manejo... Quem sabe, né? Isso é uma das coisas que eu defendo, eu sempre acho que é melhor, ao invés de proibir, você criar regras, né? E você está a fim de fazer uma expedição? Meu amigo, o problema é teu, tá? Você se organize quanto a resgate ou não, porque o Estado não tem obrigação de te resgatar lá se você se lascar, né? Mas colocando essas regras, eu acho que devia ter alguns pontos que devia ser aberto. Por exemplo, a trilha Castelhano Serraria, que passa por trocentas cachoeiras, né? Perde até conta, tanto lugar que passa. E já foi um lugar que teve acesso, que era considerado de ecoturismo. Bom, apesar de toda esta água que nós temos, né, na região, a água não chega a todas as casas. Certo? E não é questão de esta ou aquela empresa, é questão de a nossa dispersão geográfica. Por exemplo, aqui do Veloso para cá não tem água pública, né? Assim como no norte também não tem. Isso não é coisa só do nosso município. Então está aqui o percentual de cobertura de água pública nas residências. Ó, 76%, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela. São dos menores índices do Brasil de disponibilidade de água pública. Tá?
Esse aqui é um projeto do Instituto, que a Gilda é responsável, que a gente, lembra que eu falei que a água, ela é puríssima lá em cima. À medida que ela chega na área urbana, ela vai se contaminando. A gente monitora 10 desses córregos aqui. Tá? E esse aqui não vou entrar em detalhes, mas só para a gente ver assim que tem alguns que em algumas épocas do ano, principalmente época que não chove, o azul é bom, né, Gil? É bom ou é ótimo? Ótimo. O amarelo regular, o vermelho ruim e o preto muito ruim, né? Então, os córregos, quando chegam na área urbana, nós temos aquela atitude de poluí-los, né? Bom, e agora falamos da água das montanhas, né? Da disponibilidade que nós temos. E vamos falar agora da água do mar. Isso aqui é tudo aqui, né? No Caribe. Essas fotos são todas do Marquinhos da Maré Mar, né? Que me cedeu. Mas isso aqui é lá no alto mar, é um local de difícil acesso, etc. Tá, então vamos lá. Essas fotos são de um fotógrafo nada experiente, tirado com celular, ou seja, eu mesmo. Isso aqui foi tirado aqui nessa outra baiazinha. Aqui tem a Baía dos Vermelhos, tem outra baía que a gente chama de Baía de São Pedro, ou Tatambora. Ali eu tirei essas fotos. Então, a nossa água do mar ainda nós temos um privilégio, né? Que a gente precisa preservar, né? Principalmente em relação a resíduos, e o maior carreador de resíduos para o mar são os rios. E também temos manguezal. Temos manguezal? Temos, pequenininho, ali no Rio da Barra, ou seja, onde as duas águas se encontram, né? Nós temos ali um berçário. Ele é considerado o nosso 7º bioma, né? Em muitos estudos nem se considera o manguezal como um bioma, né? Os biomas que nós temos é Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, etc., né? Mas alguns pesquisadores consideram também como um bioma onde as águas se encontram, é um berçário, né? Neste caso aqui, tem até um movimento, um coletivo que cuida, né? O coletivo SOS Mangue, um berçário de uma infinidade, essas fotos são todas de lá, tá? Só faltou isso, né? Encostado na balsa, um dos trechos mais urbanizados, e está ali, vivo, fazendo um esforço para continuar vivo ali, né? Ali no cantinho da balsa. E esse matinho aqui, ó, é mais raro ainda, né? Que é o marisma, que se encontra ali, fazendo um esforço danado ali. Se a gente pegar fotos antigas, a gente vai ver que ele recuperou bastante aqui, né? Com esses cuidados de manter ele limpo, tem recuperado bastante. Bom, e sobre as mudanças climáticas, né? Como eu falei, as mudanças climáticas, o castigo principal vem sempre pelas águas, né? Ou pela falta de. Então, naqueles ODS que eu falei lá no começo, o ODS 13 era tomar medidas urgentes para combate à mudança do clima e seus impactos. Isso aqui foi causado pela água, isso aqui é de São Sebastião, tá? Todo mundo lembra disso aqui, né? 64 pessoas morreram. E aí o Estado já vinha trabalhando junto com a União em criar um instrumento de planejamento. Esse instrumento chama-se Plano de Resiliência e Mudanças Climáticas. É assim, ó, municípios, vamos nos preparar? Isso envolve defesa civil, né, que a Gabi está aí, a Gabi deve participar lá, né, de botar dados lá no S2ID para ter esse monitoramento. Enfim, não é só defesa civil, é um plano de mudanças climáticas, de erosão costeira, enfim. Como os municípios não têm capacidade técnica para desenvolver em geral, o Estado criou um manualzinho para desenvolver. Então isso está muito incipiente ainda, os municípios não estão cumprindo os seus deveres, né? Não estou falando de Ilhabela, estou falando Brasil, tá? Então, é uma forma de se precaver, de prever o que pode acontecer e, principalmente, quando acontece, o que fazer? Aí sim entra a defesa civil, né?
aconteceu lá em São Sebastião, o que fazer? Porque lá, o tempo de resposta pode mudar isso aqui, tá? E como eu falei, né, a gente, todo castigo, a água ajuda, né? Ela não perdoa, né? Ela vem e fala, meu caminho é aqui. Se você entrou na frente do meu caminho, eu vou passar. Isso tudo vem desta sociedade de alto carbono que nós criamos, né? Isso, principalmente depois da Revolução Industrial, né? E a democratização do automóvel. Então isso é uma coisa que a gente também tem que começar a pensar, né? O planeta é um só, não tem para onde fugir. E quando ocorre aqui. E qual foi o modelo que nós escolhemos de urbanização? Quem é de São Paulo? Onde vieram as primeiras indústrias? Na beira do rio Tamanduateí primeiro, né? Ali do Parque Dom Pedro até Santo André, depois na beira do rio Tietê. Enfim, a gente vai ocupando as margens. As margens foram feitas pela natureza para ter o espraiamento, para não deixar a água subir, né? E a gente ocupa, vai dar nisso aqui, né? Era esperado, né? Não dá para a gente dizer que ninguém sabia que isso ia acontecer. Aqui também é de São Sebastião. Isso aqui, ó, mais falando também o que as mudanças climáticas traz para o mar, não é só a poluição, mas o aumento dos níveis do mar. Isso aqui é bem familiar para nós. Aqui é a foz do rio Paraíba, que é lá em Atafona, cidade de Atafona, no Rio de Janeiro. Toda a primeira rua já não existe mais. A rua de Orla não existe mais. Foi totalmente derrubada. Isso aqui era uma casa, né? O mar já subiu. Aqui Então nós somos, como eu já tinha dito, né? Somos afetados pela falta ou pelo excesso. Aqui só lembrando, né, do conceito dos rios voadores, né? Que todo o vapor da água do mar entra pela Amazônia, né? A Amazônia também ela ajuda a reter, ela faz um papel esponja também, e depois ela começa a carrear o vapor da água, né, para todo o território brasileiro. Aonde está mais quente, ele passa direto, por isso que os desmatamentos na região central, aqui região de Goiás, ali, como teve um desmatamento maior, teve menos chuvas, as chuvas passaram batido e foram para onde? No Rio Grande do Sul, né? Então estamos vendo o que está acontecendo. Então, em alguns locais a gente tem excesso de água e em outros a desertificação. Essa é a dinâmica dos rios voadores, a gente está interferindo na dinâmica. E finalmente, vou acredito que seja o último slide, o que mais esse modelo econômico que nós escolhemos tem ocorrido? Essa sociedade de alto carbono, ela está mandando muito CO2, né? Que além do problema de ar e tal, ela também acidifica o oceano. O que é acidificar? Química pura, né? Eu tenho H2O, é a fórmula da água, a hora que ele recebe dois átomos aqui de oxigênio mais um de carbono, ele vira um ácido chamado ácido carbônico. E esse ácido carbônico acabam por diminuir a quantidade de peixes e principalmente algas. E as algas produzem metade do nosso oxigênio. Os corais, por ser um organismo formado principalmente por cálcio agindo com ácido, ele dissolve, né? Então a gente está acabando com os corais também. Então essa é a consequência, e essa acidificação que está ocorrendo no mar está também diminuindo a quantidade de peixes. Não é só a poluição de plásticos, outras poluições que a gente recebe, né? Enfim, essa é a mensagem, água é vida, né? Preserve. Eu só queria fazer uma última reflexão. Até uma coincidência, né? 70% do nosso corpo é água e 70% da atmosfera do planeta é água também, um número cabalístico aí, né? Mas a reflexão que eu queria fazer é o seguinte: 70% é água. Eu vou arredondar, eu tenho um pouquinho mais que isso, tá? Mas eu vou arredondar para 70 para ficar fácil de fazer conta. 70 quilos eu tenho. 1 quilo de água é 1 litro, né? Todo mundo aprendeu isso no ensino médio. Então eu tenho aqui comigo 7 vezes 7, 49, 50 litros de água.
Eu sou 50 litros de água, certo? Eu tomo 2 litros de água por dia. Isso significa que em 25 dias que eu tomar água boa, eu serei uma outra pessoa. Então, quem passar 25 dias da sua vida aqui na ilha, vai voltar uma nova pessoa. Isso não é figurado, não é real. Você vai ter outro corpo, certo? Então essa era a reflexão que eu queria deixar para vocês aí.